want it. I want my phone call. That's nice. Neste vídeo eu vou analisar uma cena com falas do Coringa e de outros personagens para te mostrar o inglês que realmente funciona. Sem regras secas de gramática, mas com análise de entonação, pronúncia e escolhas de palavras que fazem a diferença. Eu vou dar play em trechos em inglês e explicar partes específicas quando necessário. Então, se você quer aprender inglês de forma natural e dominar expressões autênticas, fica comigo até o final, porque este vídeo vai transformar a sua maneira de aprender inglês. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Então, antes da gente partir para análise das falas aqui, para a gente aprender inglês, eu só gostaria de acrescentar um contexto para você se situar, porque eu acredito que a maioria das pessoas que gosta do Coringa, que está assistindo esse vídeo também, já tem uma noção do que aconteceu aí no filme, mas cabe a mim só pontuar um pouco do contexto pra gente já saber o que o Coringa tá fazendo, por que ele tá fazendo as coisas, enfim, eu só gostaria de fazer um breve resumo e aí a gente já vai continuar aqui pro vídeo bem rapidamente. Então, antes dessa cena aqui, como você tá vendo, antes dessa cena, depois do ataque ao comboio que levava Harvey Dent, o Batman e Gordon conseguem capturar o Coringa e levá-lo à delegacia. E aí na cela, o interrogatório, ele passa a provocar os policiais com comentários de sorrisos e testando limites e distraindo quem está de plantão. Como esse cara que ele está falando, né? Esse cara aqui, que ele está falando de início, e aos poucos a confusão vira oportunidade. Ele explora a brecha criada pelo tumulto e some, reaparecendo livre para seguir o seu caos, com o seu caos. O Coringa é um cara do caos. E a cena deixa claro que o poder dele é psicológico. Ele desmonta o sistema mexendo com as pessoas, não só usando violência direta. Falando nisso, eu já fiz uma análise da cena que tem o interrogatório do Coringa, em que o Batman interroga o Coringa, ele vai perguntando, deu briga e tal. E aí o Coringa deu o endereço da Rachel e também do Harvey Dent. Aí o Batman resolveu ir atrás da Rachel, mas na verdade o Batman tava indo atrás do Harvey. E aí o Gordon tava indo atrás da Rachel, mas a Rachel acabou morrendo. E o Harvey Dent acabou virando o Duas Caras, como vai estar acontecendo, mas aqui a análise vai ser mais focada nas falas do Coringa e com quem ele tá interagindo. Porque eu sei que tem bastante gente que gosta do Coringa, então vamos focar aqui um pouco mais no Coringa. Então, vendo aqui as falas, ó, aqui já temos a parte 1 como introdução. I want my phone call. Eu quero o meu telefonema. Aí depois, I want it, I want it. Eu quero. I want my phone call. Eu quero o meu telefonema. That's nice. Aí o carinha lá respondeu, that's nice. Só faltava. Só faltava eu deixar você ter o seu telefonema. Eu quero que você se dane, que só faltava. Então veja aqui, ó. I want my phone call. Não tem o S aqui terminando no want. Não tem wants. Aqui é want. I want. Por quê? Porque aqui tá falando, tem a pessoa. I want. I. Quando você tá usando I, you, they, aí você não vai usar o S aqui no final. Depois, I want it, I want it. Perceba que eu deixei em amarelo o it, que está se referindo ao telefonema, que ele quer o phone call, telefonema que ele quer tanto fazer, que não é só pra ligar pra uma pessoa. É quem já viu a cena já sabe que ele quer explodir tudo e depois sair e tudo mais. I want my phone call. Eu quero meu telefonema. E aqui em amarelo, that's nice. That's é uma contração do that is. E pode ser que se traduza literalmente. That's nice. Ah, que legal. Só que vendo o contexto e o que o policial quis dizer aqui, esse cara que tá na porta, eu acho que faz sentido traduzir pra só faltava. O que quer dizer? O Coringa quer o telefonema, aí ele fala, ah, só faltava. Ah, eu não vou dar telefonema nenhum, só faltava. Então por isso que eu coloquei nessa tradução. Pra mim faz mais sentido. Vamos ver a parte 2. How many of your friends have I killed? How many of your friends have I killed? Só tem essa pra gente analisar nesta parte. Então, quantos amigos seus eu matei? O Coringa perguntou. Não é how much. Você não vai falar assim, how much of your friends. Não. Usa-se how many com coisas contáveis no plural. Como tá falando de friends, aqui tá no plural. How much é para não contáveis. Você usaria how much se fosse não contáveis, né? Uma frase em que você estaria colocando dessa forma. Só que aqui já tem mais cabimento o how many. E o have é o verbo auxiliar que forma o present perfect. Have e o past participle. E aí se fosse o did, mais outro detalhe, aí não teria o killed. Killed. Aí ficaria na forma base. Kill, kill. Mas como não tem um did, nesse caso aqui, aí vai ficar killed mesmo. How many of your friends have I killed? I'm a 20-year man, and I know the difference between punks who need a little lesson in manners. I'm a 20-year man. O que quer dizer? Sou um policial antigo, sou um policial com 20 anos de serviço. É isso que ele quis dizer.
Parece que, eu sou um homem de 20 anos, tal. Só que aqui pela profissão, pelo contexto e tudo isso, eu resolvi traduzir. Sou um policial antigo, sou policial com 20 anos de serviço. I am é uma contração do I am, e como eu falo nos vídeos, tem coisa que eu reforço porque tem gente nova aqui no canal que não sabe inglês, pode estar no inglês mais básico, tá sendo iniciante, aí pode ser que não saiba o que significa essas contrações. Então por isso que eu acabo reiterando. 20-year man, um homem de 20 anos, como eu falei, e geralmente significa um homem veterano com 20 anos de serviço, experiência. Por exemplo, sou um policial com 20 anos de serviço, como a gente está traduzindo aqui. Depois, and I know the difference between punks who need a little lesson in manners. E sei a diferença entre punks que só precisam aprender boas maneiras. Punk seria um insulto, é esse que eu coloquei em sublinhado. É um insulto, é um delinquente, arruaceiro, idiota, desordeiro, alguém desrespeitoso ou de comportamento criminoso. E o who, que tá aqui depois, retoma punks. Retoma o que tá falando de punks, relativo, tá no plural. E é por isso que tem who need. E aqui não vai ter o S, who needs. É who need, porque tá no plural, concordando com isso daqui, com o que ele tá dizendo. E aí tem coisa que eu deixei amarelo só pra você notar com mais facilidade, a colocação das coisas. Então aqui, o in, você não vai colocar o on, o at, sabe? Pra você acabar já se acostumando com a formulação das sentenças, aí quanto mais você for vendo esse tipo de série, filme, no caso é filme aqui, né? Aí mais você vai se acostumando com a forma de como eles colocam as palavras. Então, in, between, 20-year man. Então, por isso que eu deixo algumas coisas grifadas e também coloridas pra você já enxergar melhor, ok? And the freaks like you would just enjoy it. And you killed 6 of my friends. And the freaks like you who just enjoy it. E loucos como você que gostam de apanhar. Enjoy e não enjoys. Perceba que aqui não tem um S também. Tô falando aqui do S no final das palavras porque tem gente que pode confundir a colocação. Por que aqui tem o enjoy sem o S? Porque ele tá usando o you. You. The freaks like you who just enjoy it. You enjoy it, entendeu? Depois, and you killed 6 of my friends. E você matou 6 amigos meus. O of, que tá sublinhado, você não vai colocar from. Você não vai colocar no lugar do of o from. Já soa errado. Pra quem já tá acostumado com imersão, já sabe que soa errado falar from my friends. Então aqui, of indica parte do todo. 6 dentre meus amigos. From my friends soaria errado porque from indica origem, retirada, e não seleção dentro de um grupo. E o 6, que o Coringa falou em silêncio. Ele até fez uma careta aqui, ó. 6. 6 pessoas que o Coringa matou. Parte 5. Do you want to know why I use a knife? Guns are too quick. Do you wanna know why I use a knife? Sabe por que eu uso uma faca? O wanna tá em amarelo, é uma forma informal do want to. Então, sempre quando você quiser falar de forma informal, wanna, saiba que é uma forma informal do want to. Depois, guns are too quick. Armas são muito rápidas. E aí eu já reitero numa coisa, pra quem acha que falar arma em inglês é arm, tá errado. Arm é braço em inglês. Não vai falar arma de fogo em inglês que é arm. Não, na verdade é gun. E o to, que tá em sublinhado, você não vai colocar o so no lugar dele ou very. Guns are so quick. Guns are very quick. Não. Você vai colocar too quick. O too indica excesso, uma consequência negativa. Demais, né? Uma coisa demais, assim. E o so ou very só intensificam sem implicar o problema. Então, por isso que aqui tem mais cabimento. Guns are too quick. E o quick, você não vai colocar no lugar dele o fast, que você pode acabar se confundindo. Quick foca na rapidez e na ação ou reação. Encaixa melhor aqui nesse caso. E fast é a velocidade pura, entendeu? O lance é assim, pra você não vai ter que ser especialista a entender a colocação certinha de cada coisa. Não, você vai colocando cada vez mais certo conforme você faz mais imersão. E quanto mais você for vendo as análises aqui também, que já ajuda muito, aí mais você vai ter a percepção, você vai aumentar mais a sua percepção da colocação das coisas, entonações, de como falar as coisas, mesmo que informal, tá tudo bem, vai entendendo conforme o tempo. Quanto mais você for vendo essas análises, que já ajuda, mais séries, filmes, vídeos, tudo em inglês, então mais você vai desenvolvendo nisso. É uma questão de tempo. Parte 6. You can't savor all the little emotions.
You can't save all the little emotions. Então, você não consegue saborear as sutis emoções. Can't é uma contração do cannot, que é uma palavra só, cannot. E little, você não vai colocar no lugar do little o small. Little é preferível a small com emotions. Little transmite ideia de emoções pequenas, ou insignificantes, ou afetuosas. Small emotions soa menos natural. Então, é igual eu falei, quanto mais você for fazendo imersão, mais você vai tendo aquela... É como se fosse um sentido aranha. Você vai entendendo o que soa melhor ou não. Então, se for falar all the small emotions, aí, sei lá, pra mim parece um pouco estranho. Agora, se eu falar little emotions, eu acho que já tem mais cabimento. Como eu falei, questão de tempo, você vai tendo esse tal de sentido aranha, esse sentido no que soa melhor pro inglês. You see, in their last moments, people show you who they really are. You see, in their last moments, sabe, é que naqueles instantes derradeiros, naqueles últimos momentos, people show you who they really are. As pessoas revelam quem são, quem realmente são. Aqui nesse primeiro ponto, there, eu coloquei em amarelo. There refere-se às pessoas mencionadas antes. Isto é, os instantes finais delas. Os últimos momentos daquelas pessoas, dessas pessoas. Das pessoas no geral. E aqui no segundo, nesse segundo ponto aqui, show não leva o S, não tem um S aqui. Shows, people shows. Não, porque está no plural. O sujeito people está no plural. Então, o que o Coringa quis dizer aqui? Ele quis dizer que nos últimos momentos de vida as pessoas mostram quem realmente são. E aí por isso que ele usa uma faca. Ele usa uma faca porque se fosse usar uma arma já mataria logo a pessoa e não dá nem pra ver aquelas emoções que mostram como a pessoa reagiria de forma autêntica, de uma forma verdadeira. Quando ele tá usando uma faca, dá pra ver aquelas emoções dos últimos segundos de vida, como a pessoa ela realmente se comporta, realmente a pessoa é nos últimos momentos. E é isso que ele tá dizendo. Você vê quem as pessoas são nos últimos momentos de vida, quem elas realmente são. Parte 8. So, in a way, I knew your friends better than you ever did. So, in a way, I know your friends better than you ever did. De certa forma, por assim dizer, eu conheço seus amigos melhor do que você. Veja que não tem o than. Then in a way. Aqui é so in a way. Então tem gente que pode confundir thus, then, so, mas perceba, é tudo questão do que você acha que faz mais sentido. Aqui faz mais sentido so, in a way, I know your friends, sacou? É só pra você perceber que tem cabimento so ao invés de then nessa fala. Depois, o then, que tá sublinhado, é do que, sei, é mais dos seus amigos do que você, conhece os seus amigos melhor do que você. O ever did, aqui depois, ever did, é jamais, alguma vez, é o jamais, alguma vez fez. O did, que tá em amarelo, ele substitui o verbo anterior, know, o know ou knew. Ou como colocou o did, já tá apontando lá pro passado. Eu conheço os seus amigos melhor do que você. Parte 9. Would you like to know which of them were cowards? I know you're gonna enjoy this. Então o Coringa já fez aquela pergunta que fez com que o policial quis bater nele, né? Ele vai lá e vai bater no Coringa. Would you like to know which of them were cowards? Quer saber quais amigos eram covardes? Quais dos seus amigos eram os covardes enquanto tava lá com a faca e tudo mais? O would you like quer dizer, você gostaria de saber, uma coisa formal, uma parada mais formal. Agora, é mais coloquial, quando você fala, quer saber quais amigos eram covardes, seria uma questão mais coloquial. Agora, o que seria mais formal é, você gostaria de saber. E o which que tá em amarelo também, quer dizer, quais deles você quer saber que eram covardes. E o were tá falando do passado, quando é pessoas no plural, e concorda com o then. Were já concorda com pessoas no plural. E aqui não seria o was. I know you're going to enjoy this. Que depois o cara falou, o policial falou. Eu sei que você vai gostar disso. Lembrando que o you're é uma contração do you are. E aqui poderia colocar gonna. I know you're gonna enjoy this. Parte 10. I'm gonna have to try and enjoy it even more. I'm gonna have to try enjoy it even more. Mas eu vou tentar gostar mais ainda. I, lembrando que é uma contração do I am. E o gonna é uma forma informal do going to. You have to, no sentido de obrigação, usado no sentido de obrigação. Eu vou ter que. E isso é diferente de need
to. Need, usar a palavra need to, que indica uma necessidade. E a falta do to depois do try, então veja aqui o try to enjoy, aqui não tem o to enjoy, mas poderia colocar try to enjoy even more. E o even more, que aqui eu coloquei o even em amarelo, o even more significa ainda mais. Parte 11. Let him go now! Drop it on the floor now! Drop the weapon! Sorry. What do you want? Então veja só, aqui a cena já tá mais acalorada, já tá mais... todo mundo com mais emoção, mais emocionado. E aqui já passou mais rápido as coisas. Tem coisa que eu não coloquei aqui, mas eu já peguei um dos textos, umas partes, umas falas que eu achei interessante pra gente fazer uma análise, ok? Não tá saindo tudo perfeito, conforme eles estão falando. Tem coisa que eles falaram rápido e eu não coloquei, mas... enfim, aqui eu achei mais relevante colocar essas falas. Primeiro, let him go now. Larga ele. Deixa ele ir, solte ele. Perceba que o him, quando você tá usando ele, você tá falando dele, você tá falando desse cara aqui, ó. O Coringa, ele pegou esse policial, e aí o outro cara falou assim, let him go, sabe? Ele falou pra o Coringa deixar esse cara, deixa esse policial sair. Agora, se fosse uma mulher, como eu já reforço em outros vídeos, você colocaria let her go now. Depois, drop the weapon. Larga esse vidro. Essa arma que você tá usando, esse vidro, é que realmente é um vidro que o Coringa tá usando que pode rasgar a garganta do policial aí. Larga esse vidro. What? Sorry? O Coringa perguntou. O que? Eu não ouvi? Você pode até traduzir o que, desculpa, sorry. Entretanto, pela expressão facial aqui do Coringa, eu achei melhor traduzir assim, o que eu não ouvi. Eu não ouvi o que você está falando. Aí depois o cara perguntou, what do you want? Você quer o quê? E aí se fosse o he, ficaria does. Does he want? Mas como ele tá falando diretamente pro Coringa, you, ele já pergunta, what do you want? Então não tem o does, fica do you want. Parte 12. I just want my phone call, all right? Então o Coringa, ele voltou a falar, I just want my phone call. Eu só quero o meu telefonema, a minha ligação, quero fazer minha ligação. Aí depois ele falou, alright. O cara falou aqui, ó. Alright. Tudo bem. Então, voltando aqui. I just want my phone call. Eu só quero meu telefonema. O just, tá em amarelo, significa o quê? Apenas ou somente. Eu somente quero a minha ligação. Eu apenas quero fazer meu telefonema. E o alright, aqui tá tudo junto mesmo. Não é all right, é tudo junto. Alright. Tudo bem. Parte 13. Is that a phone? Aí o cara perguntou assim, is that a phone? É um celular? E como tem o that que tá aqui sublinhado, aí ficaria aquilo é um telefone. Aquilo, que tá falando de uma coisa mais distante, certo? Se você for traduzir literalmente. Só que, de acordo com o contexto, com a fala e tudo, eu traduziria de uma forma mais natural que faça sentido pro português. Então, é um telefone? Isso daí é um telefone? Nossa, o que é isso na barriga dele? E veja que ele não usou o this no lugar do that. Ele não usou o this. O this significa este, isso aqui, uma coisa mais perto, mais próxima. Agora o that, você está falando de algo mais distante, aquele, aquilo. Mas nesse caso ele falou, is that a phone? Ele tá um pouquinho mais distante, certo? Só que eu traduziria a um celular. É um celular isso daí? Que é isso, tal? Um celular? Eu sei que eu não mostrei exatamente tudo, a explosão, outras coisas que explodiu tal. Só que eu só tô focando aqui mais na fala em si e os personagens relacionados ao Coringa, que eu sei que bastante gente gosta do Coringa. E perceba que já foi bem mais dinâmico e eu acho que as pessoas também gostam de vídeos um pouco mais rápidos, mais curtos, até 15 minutos, não sei. Mas você pode comentar aí embaixo se você tá gostando dessas análises, se você achou interessante, porque com certeza quem já viu essas análises sabe e tá gostando bastante, porque é uma questão de entretenimento, as pessoas gostam de ver séries, filmes, ainda mais aqui o Coringa do Heath Ledger, que pra mim é o melhor Coringa, particularmente. Eu gosto bastante dele, mas só que também eu posso aprender muito inglês com as falas dele, analisando, igual a gente tá fazendo aqui no canal. E quem já viu esses vídeos de análise que eu faço, já aprendeu bastante, já aumentou muito a percepção, no caso do inglês, compreensão, entendimento. Quanto mais você for vendo, mais você vai aumentar o seu sentido para a colocação das coisas, você vai aumentando sua percepção na montagem de frases em inglês também, porque você não vai ter aquela coisa, você não vai ficar preso, como é que eu falo is that a phone? Será que eu tenho que colocar isso, colocar aquilo? Não. Quando você já tá fazendo imersão e acompanhando as análises, igual eu faço
faço aqui nos vídeos, você automaticamente vai montando essas coisas aqui. Você vai montando esses tipos de frases igual os nativos vai montando, mas só que a diferença é que a gente que é brasileiro, a gente tem que ir vendo cada vez mais ao longo do tempo. E essas análises que eu faço é uma ajuda. É uma ajuda que com os filmes que você gosta, as séries que você gosta, você pode aprender inglês também. E aqui, como eu já tenho bastante conhecimento em inglês, eu posso estar passando, ajudando as pessoas com as análises, e o seu conhecimento ainda se multiplica, ainda fica bem melhor e ainda vai desenvolver muito mais conforme você for acompanhando cada vez mais também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.